Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por mais esse volume do Alimento Diário, que tem como título A Perseverança da Esperança. E o título dessa semana é O Labor de Amor. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da semana 1. E o ler com oração da quarta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ó Senhor Jesus. O título da quarta-feira é O Labor de Amor. A obra de fé é o primeiro passo de nossa caminhada cristã. Ao crer em Jesus, pela fé, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nesse sentido, a fé é como a raiz de uma planta ou a base de um edifício. É necessário haver esse fundamento para que uma planta cresça e um edifício seja construído. Foi exatamente o que aconteceu com os cristãos de Tessalônica e o que acontece conosco. Pela fé, tanto eles como nós fomos conectados com Deus e assim nos tornamos parte da Igreja, o corpo de Cristo aqui na Terra. Tendo isso ocorrido, agora devemos buscar o segundo estágio de nossa experiência cristã, o labor de amor. Lemos: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. A palavra abnegação, do grego kopos, pode ser traduzida para labor, um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Isso quer dizer que depois da maravilhosa experiência que tivemos ao nos conectar com Deus por meio da fé, temos um longo caminho pela frente, que vai requerer de cada um de nós muito labor de amor. Isso acontece porque, apesar de nosso espírito ter sido regenerado, nossa alma ainda permanece sob a influência do velho homem e precisa ser transformada. Em nossos relacionamentos diários e também com os irmãos da igreja, será que ainda vemos em nós sinais de uma mente com pensamentos vãos e impuros? Ou vontades individualistas e emoções que nos impelem a amar mais a nós mesmos e nos importar menos com o próximo? Precisaremos de muito labor de amor para realizar o longo trabalho que temos pela frente. Um trabalho intenso que trará em alguns momentos aborrecimento e fadiga. Você está disposto a andar nesse caminho? Espero que a resposta seja afirmativa, pois teremos uma grande recompensa pela frente. Aleluia! Para que a Igreja, que é o organismo vivo do Senhor na terra, seja edificada, é necessário que haja modelos, exemplos para os demais membros do corpo. A experiência dos cristãos em Tessalônica foi forte e vitoriosa, porque eles tiveram bons modelos que serviram de referência entre eles. Vejo exemplos assim também entre os líderes que servem a nosso lado na obra do Senhor. Sou testemunha de como Esdras se esmera em estudar e transmitir com muita clareza e didática os princípios de escatologia, estudos sobre o final dos tempos, que estão registrados nas Escrituras. Em alguns momentos, percebo que ele chega a ficar sem fôlego em suas mensagens diante de tanto esforço na transmissão do conteúdo. Olho para ele e me pergunto: quantas pessoas sabem do labor de amor desse irmão? Ele não recebe nenhum dinheiro pelas mensagens que são dadas em conferências. Os apóstolos que servem ao meu lado fazem isso por amor ao Senhor e às igrejas. O mesmo princípio foi seguido por Paulo, Silas e Timóteo quando estiveram em Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1.
Quando os apóstolos entraram naquela cidade para pregar o Evangelho, eles enfrentaram perseguição dos judeus e incredulidade dos gregos, sem nada ganhar em troca por todo aquele labor. Foi verdadeiramente um labor de amor. Nós, igualmente, não estamos aqui por nenhum benefício, salário, honorários ou um rico cachê. Não. No passado, conheci um grupo muito rico em Portugal. Quando perguntaram ao líder do grupo: "Por que você tem tantos jatinhos?", ele respondeu: "Meu pai é rico e eu tenho de usufruir o que ele tem." Nós não somos assim. Preferimos trabalhar com fadigas e aborrecimentos para gerar o que realmente importa para Deus, que é a edificação da igreja, a ter um viver refém das riquezas da terra. Esse é o nosso encargo. Lemos: "Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta." Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Naquela cidade, os apóstolos foram maltratados e ultrajados enquanto pregavam o Evangelho e levavam salvação às pessoas. Eles também foram encarcerados, açoitados e tiveram os pés presos num tronco. Vejam que situação. E o que eles ganharam com isso? Ganharam milhões de dólares? Não. Fizeram tudo isso por amor ao Evangelho e à obra do Senhor. Isso é o labor de amor. Mesmo diante de tudo isso, em Filipos não desistiram, mas foram adiante. Ó Senhor Jesus! Entraram em Tessalônica, dispostos a enfrentar tudo de novo. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Esse é o modelo que a igreja em Tessalônica teve e o modelo que esperamos encontrar em todas as igrejas. Essa é a disposição que cada pai e mãe deve ter em sua casa para que toda a família seja salva. Não esperemos reconhecimento ou algo em troca. Vamos doar-nos intensamente e nos afadigar para pregar o Evangelho com labor de amor. Aleluia! Pergunta: como você pode servir na igreja com labor de amor? Amém, amados. Aleluia por essa quarta, né? Senhor Jesus. E o título do alimento diário de hoje é o labor de amor. Senhor Jesus. E nós vimos logo no início da leitura do alimento diário que falou muito sobre a questão ainda da obra de fé, né? E eu ganhei muito dessa questão que a fé é como uma base, né? Para que um edifício seja edificado. Então, para que um edifício seja edificado, é preciso uma boa base, uma base bem estruturada para que ele possa ser edificado sobre essa base, né? E ainda deu o exemplo da planta, né? Que a planta, para que ela possa crescer bem, ela precisa ter uma raiz bem forte e também bem firme, né? Então, a fé, amados, um dia quando cremos no Senhor, recebemos a fé em nosso espírito. E é rico porque essa fé, ela é a base para a nossa vida espiritual, amém? Louvado seja o Senhor. E voltando para o labor de amor, ó Senhor Jesus, irmãos, esse título, labor de amor, é maravilhoso, né? E a gente vê assim que, por exemplo, a gente tem tido palavra profética nas sextas e nos domingos, né? Graças ao Senhor por essas palavras. E a gente vê assim o quanto os irmãos se esmeram na palavra, o quanto eles se dão na palavra. E isso é labor de amor, amados, né? A gente sabe que nem o irmão Pedro, muito menos o irmão Ezra, eles ganham um cachê para falar essas palavras, né? Eles não ganham dinheiro para isso. Ó Senhor Jesus, pelo contrário, eles se esmeram na palavra para cuidar das igrejas. Isso é o labor de amor, né? Senhor Jesus, por amor à igreja, por amor a Deus
Claro, primeiramente que tudo, né, amor ao Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, graças ao Senhor por esses irmãos que estão à nossa frente, né? É um exemplo que eles praticam o labor de amor em seu viver. Ó Senhor Jesus. É interessante que Paulo e Silas, né, lá em Atos 16 mostra, e também faz menção disso lá em 1 Tessalonicenses 2, sobre eles ali em Filipos, né? E é interessante, amados, que, ó Senhor Jesus, eles ali guiados pelo Espírito, eles foram ali, amados, passaram por muitas situações de tribulações e de adversidades, né? Eles foram presos, foram chicoteados, né? Foram presos no tronco, né? Como a Bíblia, o alimento diário mostra. Amados, e tudo isso é o labor de amor, né? Tudo isso, amados, eles não estavam recebendo um alto salário, né? Ganhando um alto salário para estar pregando o evangelho, para estar sendo preso, sendo martirizado ali, de forma alguma. Isso era o labor de amor. E é interessante que Paulo fala que ele pregava o evangelho não para ter autopromoção, né? Não para ser popular entre a igreja, não. Ele fazia isso, amados, por amar o Senhor, por querer fazer a obra do Senhor. Amados, que maravilha. Isso é um exemplo também positivo que temos entre nós, né? Olha esse exemplo de Paulo e Silas ali em Filipos, né? Senhor Jesus. E é interessante que Paulo, ele fala sobre os pais e as mães, né, ali em Tessalonicense. E Paulo, amado, foi um pai e uma mãe para os irmãos de Tessalônica, né? A gente sabe que quando eles foram pregar ali, ele, o Silas e o Timóteo, ali em Tessalônica, é interessante. Tanto tinha tribulação e perseguição por parte dos judeus, como também por parte dos gregos. Oh, Senhor Jesus! Amados, mas Paulo e Silas e o Timóteo, eles continuaram a pregar o evangelho ali, né? E a igreja foi levantada ali em Tessalônica. Louvado seja o Senhor. E o que é mais rico é que o exemplo de pai que nós vemos, visto, é que o pai, numa casa, ele é necessário, porque o pai, ele ajuda na educação dos filhos, ele trabalha ali para o sustento do lar e também ele serve também para dar um apoio à sua esposa também no dia a dia, não é mesmo? E já a mãe, amados, é rica esse exemplo da mãe. Você já viu sua mãe deixar de ser mãe num feriado, no dia de domingo? É claro que não, né? Ela continua sendo sua mãe. E muitas vezes você pede para ela passar uma camisa ou lavar uma blusa que você quer sair e prontamente ela faz isso, né? E fora isso que ela está fazendo para você, tem um almoço para cuidar, às vezes tem um irmão pequeno que você tem. Bom, e tudo isso mostra o que é o pai e uma mãe, né? Ou seja, na igreja nós temos os pais e as mães que cuidam de nós, nos edificam, também nos corrigem, nos exorta, mas também nos encorajam, hein? Louvado seja o Senhor. Que em nossas casas nós também possamos ser esses pais e essas mães, né? Para cuidar dos irmãos, né? Que nos visitarem, que querem se aconselhar. Né? E com certeza vamos estar prontos para ajudá-los, tá bem? Senhor Jesus! E claro, né? Sendo esses pais e essas mães também para ganhar os nossos familiares para o Senhor, já que a volta do Senhor, amados, está cada dia mais próxima. Precisamos estar pregando e cuidando dos nossos parentes e amigos aqui mais próximos, amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira, né, você possa desfrutar bastante do alimento diário e, claro, você desejando, bota o seu compartilhar no grupo da igreja, tá? Isso vai ser muito edificante para todos nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia.